Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui a explicação do que foi dado hoje em sala para vocês, tá? Ah, Como vocês podem ver, eu não estou de uniforme, peço desculpas por isso, mas vamos embora, vai ser bem rapidinho esse vídeo, pelo menos é a minha intenção, tá? Vamos lá, gente. A gente falou basicamente hoje iniciou, né, uma conversa sobre o setor secundário, tá? Que é um setor fundamental da economia. A gente está falando basicamente dos setores que compõem a economia, tá? Nas aulas passadas, que estão na nossa plataforma, obviamente, a gente falou do setor primário, né? E aí eu comecei a aula de hoje fazendo uma distinçãozinha rápida, né, sobre o que é esse setor primário e do que ele é composto. Bom, ali dentro nós temos basicamente a atividade econômica, né, as atividades econômicas que se baseiam na retirada dos produtos vindos da natureza. Então, toda aquela atividade que retira os produtos da natureza está dentro do setor primário. E aí, dentro disso, nós temos o extrativismo e temos também a pecuária e a agricultura, tá? E aí, dentro do extrativismo, nós temos algumas ramificações, né? O extrativismo, nós podemos ter ele como vegetal, como animal e como mineral. Basicamente, a diferença entre extrativismo e agricultura é que no extrativismo é aquilo que nós retiramos. Por exemplo, você está com fome e aí você vê uma macieira, né? Uma árvore de maçã. E aí você vai tirar a maçã dessa macieira. Isso é um extrativismo que a gente caracterizaria como vegetal. Agora, você está com fome e você mata um porco para comer. Extrativismo animal. Você quer tirar uma pedra, né, uma rocha ali da natureza, porque ela tem um valor de mercado importante. Extrativismo mineral. Percebam, você não criou o porco, você não criou a macieira, você não plantou, você não regou, você não fez nada, você não orou a terra, você simplesmente foi lá, pegou e passa para o próximo. Mesma coisa que extrativismo mineral, você não teve um estudo ali geológico aprofundado sobre a estrutura daquele solo, enfim, você não fez nada disso, você só foi lá e pegou. Isso é extrativismo. A agricultura é quando você quer fazer um plantio de alguma espécie. Você quer fazer um plantio de soja, você quer fazer um plantio de alface, um plantio de beterraba. Você planta, você cuida da terra, tem todo um processo a se levar para que tudo seja desenvolvido corretamente, beleza? Então, pecuária, você cuida do bezerro, aí ele vai crescendo, se torna um boi, uma vaca, enfim. Percebam, a diferença entre extrativismo e agricultura, pecuária, né, é que no extrativismo você só retira e na pecuária, na agricultura, tem todo um cuidado a mais, beleza? Isso é o setor primário. Fiz aqui uma revisãozinha rápida e na nossa aula anterior vocês conseguem ver com muito mais detalhes, tá bom? Para a aula de hoje, nós tratamos sobre o setor secundário, que é o setor de transformação. E ele é muito marcado por quem? Pela indústria, porque quem vai transformar é a indústria. Inclusive, esses setores da economia são interconectados, tá? Porque o setor primário ele vai tirar a matéria-prima da natureza, vai jogar para o setor secundário, que vai transformar essa matéria-prima, e essa matéria-prima transformada já em produto vai ser jogada para o setor terciário. Setor terciário que é o setor de serviços. Tá? Você está fornecendo a sua mão de obra, está fornecendo um serviço. Comerciante, por exemplo, professor, enfim. Beleza? Então, são os três setores interconectados. Tá? O de hoje, né, que a gente vai, inclusive, continuar tratando na aula de quarta-feira, é o de transformação, é o da indústria. Beleza? E aí, fazendo uma retomada histórica, né, que é fundamental para a gente entender esse processo na íntegra, nós temos que tudo isso começa lá atrás, há centenas de anos, no artesanato. E o que é o artesanato? É basicamente a produção manual. Porém, ele é fundado sobre uma produção artesanal, manual, né, familiar. Ou seja, não é uma contratação de mão de obra, você não paga um salário. Quem está trabalhando é a própria família do artesão, tá? E ao longo do tempo, essa atividade vai sendo aperfeiçoada,
de tal forma que isso leva a um aumento, né, de produtos que são feitos. Você vai aperfeiçoando, vai produzindo cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e isso vai, né, gerando um excedente de produção, mais e mais e mais produtos vão sendo feitos. E aí aquela coisa, você precisa de 10 colheres de pau na sua casa. E aí você produziu 20. O que você vai fazer com esses 10 que sobraram? Você vai pegar e você vai vender. Então, gente, a partir do momento que o artesanato vai sendo cada vez mais e mais complexificado, desenvolvido, aperfeiçoado ao longo do tempo, isso vai gerando um aumento no número de produtos, né? Isso, obviamente, vai levar ao quê? Ao crescimento da atividade comercial. Então, o crescimento, a complexificação do comércio surge aí, beleza? Com o avanço do artesanato. E com esse crescimento do comércio, a gente tem também a formação de quê? De cidades. Porque pensem comigo, o que é mais fácil? Você caminhar quilômetros e quilômetros para comercializar o seu produto, ou está todo mundo reunido numa regiãozinha, né, próximas, em que nós temos ali vendas públicas, né, nas famosas feiras, o que facilita esse comércio? Obviamente que é justamente todo mundo junto nesses núcleos de agrupamento, que são as cidades. Então, olha só que interessante, o artesanato ele foi fundamental não só para formar, para dar início, né, à atividade comercial, mas também para a própria construção das cidades. E óbvio que com essas cidades a gente teve um melhor desenvolvimento do comércio. E com esse desenvolvimento do comércio, gente vendendo pra caramba, gente comprando pra caramba, óbvio que teve um aumento na demanda. As pessoas estavam comprando pra caramba e cada vez compravam mais, porque ao invés de, como antigamente acontecia, eu tô com uma colher de pau aqui e essa colher de pau quebrou, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra. Não, eu vou comprar com o seu Joca na venda de segunda-feira. Então o aumento da demanda começou a se desenvolver com muita força, o que levou à criação das oficinas de artesanato. Basicamente era o seguinte, a demanda cresceu tanto, que só a família não estava dando conta. Então criou-se uma estrutura, que são essas oficinas de artesanato, que são várias pessoas trabalhando juntos, para conseguir dar conta dessa demanda tão alta. E aí nós chegamos na manufatura, que basicamente é isso, gente. É o produto, né, que antes era desenvolvido pela família, agora sendo produzido por várias pessoas dentro dessas oficinas de artesanato. Beleza? E aí começa a ocorrer o quê? Uma divisão do trabalho. Porque antes era a família toda junta trabalhando. Agora tem mais gente. Então, peraí, vamos dividir essas funções, né? Óbvio, não é uma divisão do trabalho como nós temos hoje em dia, mas é um início, né? É o ponto de partida, é o começo de tudo isso, né? Então começa a ter ali alguma divisãozinha do trabalho. Ah, não, você fulano de tal faz tal coisa, Beltrano faz outra, mas acabava que todo mundo trabalhava junto, tá? O trabalhador tinha conhecimento do que estava sendo produzido. Por mais que ele estivesse produzindo, sei lá, um sapato, ele ficasse na parte de pegar o couro, costurar, enfim, ele sabia que ele estava produzindo um sapato, tá? Ele não era alienado da sua função, coisa que a gente vai ver quando a gente chegar nas revoluções industriais, principalmente na segunda, tá? Mas voltando para a manufatura, começa ali uma divisão do trabalho, tá? Ou seja, cada trabalhador realiza uma etapa. E com isso tivemos o quê? O aumento da rapidez da produção, óbvio, né? E também na quantidade. Gente, as oficinas de artesanato foram feitas para quê? Para conseguirem sanar, né, a demanda altíssima que se desenvolvia ali. Então, óbvio que o foco era no aumento da produtividade, beleza?
Então aumenta-se a rapidez e óbvio que aumenta-se também a produtividade, que era o foco de tudo. Show de bola. E aí nós chegamos nas corporações de ofício, que é o seguinte: a atividade comercial, ela, ao longo do tempo, foi se complexificando, né, e avançando. E aí começou uma vontade de monopolizar certas vendas de alguns produtos. Porque pensem comigo, o que dá mais lucro? Eu vendendo com uma competição muito grande ou eu vendendo sozinho um produto? Óbvio que eu vendendo sozinho, porque se todo mundo quiser um produto X, eles vão ter que vir até mim obrigatoriamente, né? Então, essas corporações de ofício são como se fossem as oficinas de artesanato, só que maiores, complexificadas, com mais e mais e mais gente trabalhando ali dentro. Porém, tem um ponto muito importante, que é o seguinte: as pessoas que iam trabalhar nas corporações, elas viviam juntas. As pessoas moravam dentro dessas corporações de ofício. Então viviam sob uma estrutura de trabalho que era como se fosse uma irmandade, né? E o que acontecia? Como tinha um contato muito próximo com o mercado, com o comprador, todas as etapas de produção eram supervisionadas, ou seja, eu sei que o seu Joca vai toda segunda-feira na feira, né? Ficou engraçado segunda-feira na feira, mas vamos embora. E que ele compra, sei lá, 5 maçãs. E que ele só pode pagar um valor X por essas maçãs. Ao mesmo tempo, eu sei que a dona Joana também vai nessa feira e ela já pode pagar um valor um pouco maior. Então, peraí, vamos deixar um valor aí no meio termo para que fique bom para todo mundo. E ao mesmo tempo, eu sei que o seu Joca e a dona Joana não vão aceitar esse produto se tiver com padrão de qualidade inferior ao que eles já estão acostumados e que eles necessitam. Logo, tinha uma realidade em que os preços eram baixos e a qualidade era muito alta por conta desse contato, né, muito grande entre eles. Conforme essa monopolização vai aumentando e esse mercado, essas vendas, essas trocas comerciais vão sendo cada vez mais e mais complexificadas e vão avançando ao longo dos anos, né? E aí não são 5 anos, não são 10 anos, são algumas centenas de anos. Essa estrutura de contato muito próximo vai sumindo para dar espaço para uma conjuntura que é presente até hoje, que é o preço de mercado. O mercado começa a dizer, né, quais serão os preços de acordo com a oferta e de acordo com a demanda, principalmente, tá? E óbvio, né, que as estruturas de preços que existiam antes, baseadas justamente no que eu acabei de falar para vocês, que é esse contato muito direto que existia entre vendedor e comprador, deixam de existir para ser predominante a lei do mercado, tá bom? E aí nós chegamos ao domínio dos 4 cantos do mundo, que é fundamental, que é o seguinte: tudo isso que a gente falou, gente, basicamente é o que ocorreu na Europa. Professor, então por que você está falando tanto da Europa se eu estou no Brasil, na América? O que eu tenho a ver com isso? Seguinte, em um dado momento, esses comerciantes que já estavam, a atividade comercial já estava muito evoluída, muito desenvolvida, de tal forma que criou-se uma classe muito particular, que é a classe dos burgueses. Esses burgueses são esses comerciantes. E aí esses burgueses começam a ter cada vez mais dinheiro. E quem tem dinheiro tem poder político também, tá, gente? Então eles começam a olhar e falar: cara, a Europa está muito pequena. Tem mais coisa no mundo. Eu quero conhecer mais coisas, eu quero mais mercados. E outra coisa, gente, a Europa, a Europa Ocidental principalmente, né, ela está numa região de clima temperado. Ou seja, a oferta de matérias-primas é muito menor do que num país de clima tropical, equatorial, como o Brasil. Como algumas regiões da África, a floresta do Congo, uma das maiores florestas equatoriais do planeta. Então, gente, a gente precisa de mais mercados consumidores e de mais matéria-prima. Vamos procurar. Grandes navegações começam. Pegaram?
E aí é quando nós temos a invasão, né? A colonização de África, Ásia e América. E aí, obviamente, incluindo o Brasil. Ah, professor, então por isso que a gente falou de Europa até agora, porque vai influenciar na Constituição do nosso país? Exatamente. Tudo isso que eu falei até agora vai influenciar não só a Constituição do Brasil, como do mundo inteiro. Vai criar o sistema mundo como nós conhecemos hoje em dia. Tá? Então tem o processo de colonização, que não é um processo tranquilo, é um processo de muita morte, muito sangue, porque, bom, os europeus tinham a intenção única de explorar essas regiões novas. Eles não se jogaram ao mar para conhecer gente nova, para fazer contatos, eles se jogaram ao mar para conseguir mais matéria-prima e novos mercados. E quando conseguem isso, tem um processo de domínio desses territórios. E nenhum domínio é feito sobre conversa, infelizmente. Então eles começam um processo de colonização, né? Que é basicamente um processo de ataque a esses povos indígenas, esses povos tradicionais. E, basicamente isso. E o foco deles era justamente explorar ao máximo de matéria-prima para mandar para o mercado europeu, para continuarem produzindo, e vendiam para cá os produtos industriais ainda não, né? Mas os produtos mais complexificados, né? Que eram necessários para a produção dessas matérias-primas aqui. Então, por exemplo, se eu estou focado em produção de cana-de-açúcar no Brasil, eu vou focar em exportar esse açúcar para o meu país. Porém, para essa cana-de-açúcar ser produzida, eu preciso mandar para o Brasil algumas tecnologias básicas para que esse processo produtivo se desenvolva. Então, tinham algumas trocas muito poucas, muito simplórias, entre metrópole, que era o colonizador, e colônia, que basicamente somos nós. Tá? Sempre focando em extrair, em explorar o máximo da colônia e mandar o pouco de tecnologia necessária para a produção. Por quê? Porque não era interessante que nós nos desenvolvêssemos, porque nós éramos apenas o ponto de extração de matéria-prima. Se nós nos desenvolvêssemos e começássemos a produzir por nós mesmos, nós iríamos criar competição. E lembra que eu falei lá atrás da necessidade da busca por formação de monopólio? Então não faz sentido para o europeu nesse momento. E nunca fez, né? Construir um mercado interno robusto, com muitas corporações de ofício, nada disso. O foco aqui era apenas a exploração, tá bom? Esse processo de domínio é fruto do crescimento da manufatura, né? E basicamente é isso, né? O que começou a acontecer foi uma troca muito simples, né? De bens mais complexos por bens primários que eram extraídos daqui da maneira mais exploratória possível. É isso, gente. Na aula de hoje nós fomos até esse ponto, né? Quarta-feira a gente vai continuar e tamo junto, fiquem bem e beijo no coração de vocês. Foi ótimo voltar a dar esse conteúdo em sala, a lecionar, tá bom? É isso, tamo junto, fui!